Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Com nós tá ótimo. E nós estamos aqui hoje porque a gente quer mostrar a nossa viagem que a gente fez para Europa para vocês. Nós já tentamos fazer isso. A gente levou esse tablet para guardar os vídeos e editá-los, e ele foi absolutamente incapaz. Não é que o tablet não sirva, esse tablet tem uma capacidade reduzida de armazenamento, de memória, e daqui a pouco acumulou tudo, encheu tudo e começou a travar tudo, e os vídeos que a gente fez ficaram ruins. Na hora de renderizar no aplicativo de edição ficava horrível. A gente até publicou alguns vídeos aí que o pessoal ligou de volta, deu retorno dizendo: olha, seu vídeo ficou ruim, tá travando, viu? Tanto que a gente decidiu parar. E aí a gente está com todo o material guardado e vamos recomeçar. Ah, mas vocês já falaram de Portugal. Pois é, mas a gente resolveu começar do zero, do começo realmente. Só que agora de uma forma mais reduzida, mais sintetizada. Talvez até mais dinâmica, porque a gente vai pegar hoje, por exemplo, nós vamos falar de Portugal na nossa primeira estada lá. Saímos de casa e saímos de Portugal. Começa o vídeo quando a gente saiu de casa e termina quando a gente saiu de Portugal. Exatamente. Que dia que nós saímos de casa? 7 de agosto. 7 de agosto, às 3h30 da manhã. Estamos aqui no escurinho. 1h da manhã. É 1h da manhã. Estávamos em pé com a mala pronta. Partiu Santarém, Brasília. O que ele foi fazer em Brasília? A nossa passagem era uma passagem para 48 horas de viagem, mas com uma parada que para nós foi um bônus da viagem, né? Uma parada em Brasília, porque lá mora o nosso neto, o João. Falo só do João, né? Mas ele tem pais, né? A Karen e o Alfredo. E aí nós aproveitamos para passar o dia com eles em Brasília. Ainda em Brasília, nós fomos comprar umas jaquetas especiais para a moto, porque a gente havia feito uma encomenda de jaquetas numa empresa aqui no Brasil e por vários motivos atrasou a entrega e a gente não tinha jaqueta. Então nós compramos 2 jaquetas de motoqueiro lá em Brasília. Na madrugada de dia 7 para o dia 8, outro voo Brasília-São Paulo. Nós fomos para Congonhas, direto de Brasília. De Congonhas, pegamos o busão especial de aeroporto a aeroporto e fomos para Guarulhos. Nós chegamos em Guarulhos, era menos de 9 da manhã, e a gente passou o dia no aeroporto. Embarcamos no final da tarde para Lisboa. Eu já não lembro mais os horários exatos, mas foi início da noite que nós embarcamos para Lisboa. Só o aeroporto de São Paulo já é uma viagem. Quem já viajou sabe, classe econômica, 10 assentos na carreta. Você fica sentadinho, bem quietinho ali, procura não incomodar ninguém e lotadíssimo o voo. Mas antes disso, eu queria contar para vocês o nosso primeiro mico. É assim, nós pagamos alguns micos, né? E o primeiro aconteceu antes mesmo de nós entrarmos no avião. Quando nós estávamos passando na alfândega. Passa o raio-x, aquele monte de cuidado e tal. E nós já sabíamos que poderíamos levar alguns produtos, desde que eles estivessem devidamente embalados, em sacolas plásticas transparentes. Todas as regras nós já conhecíamos. Isso, mas esquecemos um detalhe. Uma das coisas que nós levamos daqui de Santarém, nessa nossa viagem, e que nos acompanha sempre, de volta, foi esta garrafa aqui, que ela comporta 1 litro de água. Poderíamos ter levado tranquilamente. Tanto que levamos. Assim, ó. Opa! Sequinha, sem água. Nós levamos a garrafa cheia de água. E tínhamos passado já por uma fila enorme para passar na alfândega. E quando passou no raio-x, ele perguntou o que tinha na garrafa. Tem água, mas não pode. Então onde é que tem um banheiro perto para a gente esvaziar, né? Não, não tem. Vocês têm que sair novamente para esvaziar a garrafa. Sair novamente significava entrar novamente naquela fila quilométrica, demorar bastante. E apesar de nós estarmos muito empolgados, não fazia parte dos nossos planos. Então, o que nós fizemos, meu amor?
Bebemos 1 litro de água no guti-guti. Guti-guti. Bebe aí. Guti-guti. Bebe. Acabou o litro, acabou, tá vazio, tá vazio. Pronto, você pode ir. Foi o nosso primeiro mico. Chegando em Lisboa, chegamos de madrugada, o dia estava amanhecendo e fomos direto para a fila da imigração. Pensa numa fila. Que também é quilométrica, né? Muita gente lá. E havia uma apreensão, né? Os imigrantes brasileiros são visados porque vai muito brasileiro para ficar ilegal lá, então você tem que comprovar renda, você tem que comprovar hospedagem, você tem que levar documento disso, daquilo, daquele outro. E nós estávamos uma pastona lotada de documentos. Nós levamos os documentos originais e levamos 2 cópias de absolutamente tudo para evitar qualquer problema, qualquer imprevisto. A moça da imigração, quando olhou para nós, olhou para o passaporte, sejam bem-vindos em Portugal. Não perguntou nada. Nem abrimos a página. Nossa, tá aqui, nosso documento. Não é melhor não. Não houve nada, foi muito fácil. Eu acho que ela achou que a gente já estava meio velho para migrar. Cara de gente do bem. Olha, nós temos cara de gente boa. Foi bem tranquilo. Do aeroporto, pegamos um Uber. Vale dizer que lá o Uber é só com dinheiro na conta do Uber, ou seja, você não pode pagar para o motorista. Quando você pede o Uber, é debitado na sua conta, direto na conta, no dinheiro que você tem no Uber. E fomos direto para o cartório, onde o rapaz que vier vender a moto para a gente estava esperando. Mas deu tudo certo. O cartório, lá em Portugal, a tramitação de veículo, assim, você vai no cartório e faz uma espécie de contrato, onde a cartorária descreve o carro, o veículo, o dono, o comprador, o vendedor e tal. E esse documento vai ser enviado ao Detran. E o Detran vai transferir daquele proprietário para esse proprietário. O documento do veículo lá é um cartãozinho, tipo um cartão de crédito assim, que vai ser enviado pelo correio no endereço que você mandar em até 7 dias. Isso tudo foi muito fácil, você fica com uma cópia daquele contrato para andar com a moto lá em Portugal sem problema, mas não pode sair de Portugal. Então a gente ficou preso em Portugal até sair esse documento. 1 hora mais ou menos, é tudo muito rápido, né? O Celso chegou já com a Portuguinha, que nós batizamos a moto de Portuguinha. E a Portuguinha veio com 3 malas, então 2 laterais e uma que fica atrás, mais 2 capacetes. Isso tudo nós íamos comprar lá se fosse necessário. E não foi necessário, então nós usamos as malas e os capacetes que vieram acompanhando a moto. De lá nós pegamos um táxi, né? Não era Uber, almoçamos primeiro. Almoçamos lá, pegamos um Uber, eu fui com as malas, porque nós tínhamos um Airbnb em Almada. E o Celso ia atrás com a moto, né? Já testando a Portuguinha. Foi a primeira volta com a Portuguinha. Diga-se de passagem, eu passei um medo danado, porque o Uber saiu com a Socorro e eu saí seguindo, né? Eu não podia perder o Uber de vista. E começou a piscar a luz da gasolina. E começou a piscar, e piscar, e piscar. E eu pensei, meu Deus, tá acabando a gasolina. E aí o Uber não parava, claro, né? Aliás, o Uber lá é tudo indiano, paquistanês, pessoal que mal fala português. E o Uber emborcou para a ponte, aquela ponte de ferro grande, a ponte 25 de abril. E no meio dessa ponte, a luz começou a piscar desesperadamente, dispara, sinal que a gasolina está no último. E eu falava, meu bom Jesus, não deixa acabar a gasolina aqui no meio da ponte, senão eu já vou ser logo multado. Já pensou, o Uber vai embora, eu fico preso sem gasolina aqui no meio da ponte. Graças a Deus, chegou em Almada, no nosso primeiro hospedagem, e lá estacionamos ela e repousamos um pouco. Isso, então foi muito tranquilo. A chegada foi dessa forma. Foi assim, já muito emocionante, claro, mas mais tranquilo. O nosso dia seguinte, que era um sábado, saímos a pé, deixamos a moto na garagem e fomos para Lisboa. 10 de agosto, 9 da manhã, vamos atravessar o Rio Tejo para Lisboa. Estamos em Cacilhas. E aqui nós temos uma corveta. Oi! E aqui nós temos uma corveta. Terminal Fluvial de Cacilhas. River Terminal. Aqui nós vamos comprar os tickets para atravessarmos para Lisboa.
Estamos no cais de Cacilha e vamos atravessar nesta embarcação que se chama Cacilheiro para Lisboa, que está ali, ó, do outro lado. Desembarcamos no Cais do Sodré e estamos aqui cercados de muitos atrativos, decidindo ainda para onde é que nós vamos agora, porque nós tiramos o dia para dar uma caminhada. Vamos andar por Lisboa. Eu acho que é aí que começou a nossa gripe, porque a gente estava que nem pinto no lixo, né? Saímos cedo, atravessamos o Porto Cacilhas para o Porto Sodré, em Lisboa. De barco. Tem umas cenas bonitas aí. Descemos lá e andamos o dia todo. Você sabe por onde que a gente andou? Umas partes eu sei, né? Nós começamos lá pelo Mercado de Lisboa. Mercado Central de Lisboa. Mercado da Ribeira. Mercado da Ribeira. Porque o porto fica bem em frente, bem próximo. O barco ali. para assim, ali no centro de Lisboa mesmo. Então nós já aproveitamos e caminhamos. Começamos a caminhada por lá. Acompanhamos o Rio Tejo até na Praça do Comércio. Passamos pelo passamos pelo Arco da Augusta, Arco da Rua Augusta. Caminhamos a Rua Augusta toda. Começamos a subir aquelas ladeiras e sobe ladeira e tem umas escadarias enormes, ruas íngremes, andamos aleatoriamente, várias. Praça, paramos numa, paramos noutra, compramos alguma coisa para comer. Me lembro que tinha iogurte, tinha coxinha de frango, tinha pão. E refrigerante e leite, né? E tinha uma fruta. Maçã, eu acho. Ou pêssego. Mas tá. E aí fomos para o Mirante de Santa Catarina, não é isso? Mas não foi uma escolha consciente. Nós estávamos caminhando aleatoriamente ali. Vamos por aqui. Gostei dessa daqui. Então, as nossas escolhas se davam dessa forma. E aí paramos no Mirante de Santa Catarina. Tinha uma praça boa ali, com uns bancos, sombra. E lá mesmo nós fizemos um lanche. Nós almoçamos. Foi muito gostoso. Mas lembre que a gente saiu cedo e já era passado do meio-dia. A gente já estava começando a ficar cansado. Aí nós decidimos ir comer o pastel de Belém na fábrica de pastel de Belém. Diga-se de passagem, pastel de nata tem na Europa toda. É aquele potinho assim com cremezinho parecido com aquele creme de sonho que tem por aqui no Brasil. Muito gostoso, ele é assadinho, delícia. E eles são todos iguais, o de Belém ou o de nata é igual, só que o de Belém é original. Existe a fábrica do pastel de Belém, que é em Belém, no bairro de Belém, que ganhou o direito como é que chama? A patente. Né? O único que pode usar o nome pastel de Belém é a fábrica de pastel de Belém. Os outros todos podem fazer o mesmo pastel, mas tem que chamar de pastel de nata. Isso. E assim foi. Caminhamos mais 1h30 para chegar lá, era longe. Compramos uma caixinha de pastel de Belém e bem em frente tinha uma praça, a Praça Vasco da Gama. E sabe uma coisa muito interessante? É que como estava frio, os dias todos que nós passamos em Portugal, nesse período, foram frios. E as pessoas procuram as áreas abertas em que tem um pouquinho de sol. E é lá que elas sentam para comer, para conversar. E nós fizemos a mesma coisa. Lá na Praça Vasco da Gama, por sinal muito bonita, nós sentamos com nossa caixa de pastel, sentamos na grama e comemos o pastel ali, ficamos um tempo descansando, muito agradável, né? Bem bacana mesmo. É Jardim Vasco da Gama, a praça tem um outro nome. Toda essa área é próxima ao Rio Tejo e ela é toda urbanizada, cheia de praças, banquinhos, ciclovias e área de pedestre. Então é uma área ampla, destinada ao lazer, é aberta, é bacana. Das passagens aí, quando a gente chegou no porto, a gente foi comprar passagem, não era aqui, aí o cara me ensinava que era mais para lá, enfim, isso aconteceu a viagem toda. Onde é que compra o ticket? Como que compra? Paga com cartão, não tem cartão, compra aí de volta, só ida, pode... Todas as vezes que a gente usou transporte público, a gente teve essa dificuldade, na Europa toda. Mas chegamos e descansamos no sábado. Voltando a Portugal,
No domingo nós fomos andar de moto. Conhecer a moto, saber como é que ela funciona, dar uma voltinha. Andamos pelo interior de Almada, fomos a alguns lugares a esmo por lá, umas praças e tal, para aprender como é que a moto funciona. Legal. Oi. Opa. Me conta aí. Como é que está sendo dirigir? Vou dar uma voltinha aqui para mostrar como é que está a moto. Os bagageiros laterais estão lá no nosso quarto. Muita diferença da outra, da Himalaia? É um pouco, ela precisa mais marcha, ela anda um pouco menos. Ela é uma moto mais fraca, né? 250 cilindradas. Mas é muito confortável, muito boa de dirigir, de pilotar, né? Dando a primeira volta, a gente passou no posto, abasteceu, aprendeu a abastecer, numa fase de aprendizado. Mas muito bacana, eu acho que é muito legal. Na segunda-feira, mais um dia, nós fomos visitar o nosso amigo Jackson. Jackson mora em Portugal há muitos anos, eu conheci ele aqui em Santarém, ele mudou-se para lá com a família e o Jackson ajudou na compra da moto, ele deu o endereço para a entrega do documento, enfim, ele nos deu um apoio lá. E nós fomos na casa dele, deixamos as malas de viagem e deixamos algumas coisas que não ia usar na moto e ficamos só com aquilo que a gente ia levar na moto. Ficamos preparados para viajar no dia seguinte. E quando a gente foi visitar o Jackson, a gente visitou o Parque das Nações, que é um parque bonito, uma área de lazer grande também, assim, bastante bonito lá, tem muitas coisas agradáveis lá. O Jackson tem um quiosque de venda de coxinha, de doces e coisas brasileiras na estação Vasco da Gama, que é uma estação de trem grandona, e a gente interagiu um pouco por lá. Na terça-feira de manhã nós partimos, né? O objetivo desta viagem de moto que a gente fez aí era gastar o tempo enquanto aguardávamos a vinda do documento. E a gente foi parar em Alandroal. E o que tinha em Alandroal? Tinha uma casa que você ficou apaixonada por ela. Gente! Uma casa muito bacana, né? A casa tem mais de 200 anos. Ela foi construída no estilo mouro, né? O tempo que os mouros estavam ocupando a Península Ibérica. Gente, no vídeo vai ter a informação completa, mas olha, azulejo com mais de 100 anos. Olha essa casa, gente. Essa casa foi construída no estilo mouro. Mouro eram os muçulmanos, os árabes que moraram aqui, e eles invadiram a Península Ibérica um tempo. E a casa é uma verdadeira obra de arte, assim, com umas coisas. Eu fiz um vídeo especificamente sobre essa casa, tá aí na nossa timeline. Lá em Alandroal, nós precisamos pagar o seguro da moto. Aí eu fui numa agência bancária lá, e tinha lá um português muito simpático, que eu falei, expliquei o problema para ele, ele falou, se tu me deres o dinheiro, eu pago para você. Eu tenho conta no multibanco. E era o gerente lá, gerente, né? ele estava lá da agência. Ou seja, eu dei o dinheiro para ele, era alguma coisa de 50, 60 dólares. Ele foi lá, pagou com o dinheiro da conta dele, já depositou o dinheiro que eu dei na conta dele. E isso foi uma gentileza. Aliás, a Europa toda foi muito gentil conosco. Não sei nenhuma reclamação, nenhum maltrato. Foi fantástico. Na próxima tinha supermercado. Nesse dia nós não saímos mais, não, né? Não. Vale lembrar que aqui nós já estávamos sentindo a gripe, né? Então começamos a sentir ainda lá em Almada e ela vinha progredindo. Então nós já estávamos sentindo alguns sintomas de gripe bem fortes. E a nossa garganta foi piorando, a da Socorro primeiro, foi ficando sem voz. Nós saímos no dia seguinte, fomos a uma praia, lá tem o tal de Rio Guadiana, que é o rio que faz a divisa entre Portugal e Espanha.
Em algum lugar lá eles fizeram uma barragem no Rio Guadiana e tem uma praia famosa. Praia de Azenhas. Praia de Azenhas del Rei. Azenhas del Rei. Que é uma praia fluvial, que tem lá uma barragem e eles botaram uma areia lá, que é uma prainha. Tinha bastante gente. Isso, era a praia assim, deles lá. Claro que é muito artificial, né? Algumas coisas são assim... E pequena, né? A praia toda deve dar uns 50 projetadas, metros. organizadas para as pessoas ficarem. E elas aproveitam bastante, é o que elas têm. E no caminho, tanto para ir quanto para voltar, a gente fez caminho diferente, tudo muito seco. A relva estava assim, lembra o Piauí na seca. É importante até destacar que nós passamos sobre muitas pontes que tinha o nome dos rios, mas não tinha água. Literalmente, elas estavam secas. O rio havia secado. Em Alandroal também tem um castelo, tem uma pracinha, onde a vida de Alandroal circula. E a gente passou o dia inteiro ali, dormimos 2 noites lá. No terceiro dia nós partimos para Mértola, mas no caminho tinha Évora, o centro de recursos mais avançado de todo o Alentejo. É talvez a cidade mais importante do Alentejo. Então a gente viu ruínas romanas lá, a gente viu a igreja de São Francisco, a Capela dos Ossos, algumas atrações bastante. Estamos na Capela dos Ossos e vamos ver o que encontramos aqui. O Radiaúna faz o ar. E para quem gosta do Natal, aqui é uma galeria de presentes. Todos os tipos que se pode imaginar. De Évora nós fomos em direção a Mértola, mas a gente achou uma hospedagem bacana, que a gente achou que era bacana, em São João dos Caldeireiros, que fica a 10 km de Mértola. Aí houve uma situação engraçada. Nossa morada para os próximos 2 dias. Nós já sabíamos, tínhamos um lugar um pouco mais afastado da zona urbana, porque nós estávamos nos sentindo muito ruim e precisávamos descansar. E o hotel que nós íamos ficar era bem isolado, ficava num local pequeno e já sabíamos disso. A grande questão é que depois que nós passamos pela última vila, em que tinham algumas pessoas lá conversando, acho que uns 4, 5 quilômetros depois, o GPS disse: "Você chegou ao seu destino?" E assim, no meio do nada, Não tinha nada. absolutamente nada, 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 nada. E aí, gente, só não bateu um desespero, porque nós não viajamos à noite, nós sempre gostamos de viajar de dia e dentro do possível chegar mais cedo. Devia ser mais ou menos umas 4 horas da tarde. E o que nós vamos fazer agora? Não tinha absolutamente ninguém. Foi legal porque aí a gente chegou lá numa lanchonete, um café lá, e havia lá algumas pessoas sentadas. E eu já cheguei logo puxando conversa com eles, e contando de mim, perguntando deles e tal. E a gente conversou um pouco com os agricultores do Alentejo, dessa região. Eles estão assim bastante preocupados, porque cada ano chove menos, cada ano a estiagem é mais forte e não há perspectiva de melhoras. Eles estão passando um tempo ruim. Foi legal, aí eles explicaram que a gente tinha que ter andado mais um pouco e que ia chegar, que o caminho era aquele mesmo, e a gente retomou o caminho para chegar no hotel. São João dos Caldeireiros é uma pequena aldeia, talvez uma vila ou uma freguesia, a gente não sabe bem a diferença de um para o outro lá, então são comunidades. E São João dos Caldeireiros tem ao lado uma grande reserva, onde tem a reposição de animais silvestres que foram exterminados, como o lince, existe uma caça ao coelho que é liberado lá, e fica pertinho de Mértola, que é uma cidade muito bonitinha, por onde o Rio Guadiana passa. Mértola tem um castelo, todas as cidades lá tem um castelo, tem igrejas, tem mirantes, tem pontes sobre o Rio Guadiana. É uma cidade bonitinha. A gente foi lá visitar, mas a gente estava tão ruim, tão atacado de gripe, que a gente nem curtiu. A gente almoçou lá em Mértola.
Sopinha de legumes? Ah, então tá então. Sopinha de legumes. Tá gostosa? Bem gostoso. Mas não foi legal. Não foi demorado. A gente não estava bem, Não, né? nós estávamos muito mal, na verdade. E a gente estava decidido a procurar um médico. Não dava para continuar assim. Então a gente já foi direto para Centro Verde. Pagamos 17 euros. 14 euros. Pagamos uma consulta para cada um de nós. E fomos consultados. São médicos cubanos que nos atenderam, todos os dois eram cubanos. A minha médica ainda pediu o exame de Covid e tal, e no final nos receitaram azitromicina, anti-inflamatório e remédio para infecção da garganta. O diagnóstico era amigdalite, faringite, otite, conjuntivite, todas as ites aqui de cima. E lá em Portugal, na verdade na Europa, não tem como comprar, igual aqui no Brasil, não tem como comprar antibiótico se não tiver uma receita. E lá fomos para Alzeju. Alzeju, é isso? Algezu. Algezu é uma cidade mais ou menos perto do litoral. Nós tínhamos intenção de ir para a praia, para o Algarve, mas como a gente foi piorando, a gente estava a descansar. E Alzeju era um camping. E a gente passou 2 dias muito agradáveis. Foi muito bom. Agora, estava muito frio. De noite, nós dormíamos por toucas. Para não esfriar a cabeça. E eu ainda dormia com o pescoço também todo protegido aqui, né? Porque foi bem complicado nesses dias. Mas esse camping lá foi muito bacana. Nesses dias não, na Europa toda. A gente dormiu de touca todo A viagem o tempo toda. todo. Não dá para se esfriar. E se começar a esfriar, você começa a ficar com dor de cabeça, congestionar o nariz e aí piora tudo. Volta a gripe. Então passamos a nos cuidar muito do frio. No domingo a gente recebeu a notícia que o documento da moto tinha chegado e na segunda de manhã nós partimos para Lisboa de novo. Algezu, nós 250 km a Lisboa, mas a gente passou por umas praias lá, passamos por Alcácer de Sal e fomos parar num Airbnb bem pertinho da casa do Jackson, e a gente foi à noite na casa dele para pegar o documento de novo. O Airbnb é em Vila Franca de Xira. Apesar de nós termos levado pouca bagagem, o Celso tinha uma mala, eu tinha outra mala e nós tínhamos uma mochila com os equipamentos que nós precisaríamos para a edição dos vídeos. Mas ainda assim não coube tudo no bagageiro da moto e nós aproveitamos para deixar mais algumas coisas na casa do Jackson. Vale lembrar que eu levei 2 calças. A calça de motoqueiro, que eu usava o dia inteiro andando de moto, que é uma calça própria com proteções e tal, e uma calça jeans. No dia seguinte, terça-feira de manhã, nós partimos para então começar a nossa viagem de verdade, né? A gente ainda estava um pouquinho gripado, ainda tinha algumas sequelas, mas já estávamos bem melhor. E nosso astral melhorou muito, porque o documento da moto realmente chegou em 7 dias, como eles haviam sugerido que seria. Subir o Rio Tejo, né? Acompanhar o Rio Tejo. Acompanhando o Rio Tejo, gente, tem o Pará todo lá. Tem Óbidos, passamos em Santarém, tem Santarém, passamos em Óbidos, tem em Nazaré, até em Mindy, até... Não, tem outra cidade daqui lá, que existe por aqui. Ah, sim, Bragança. Todas as cidades aqui do Pará estão ali naquela área do Alentejo. Nós fomos para Santarém, que a gente não conhecia ainda, e que a gente encontrou lá um castelo maravilhoso, bonito, lá em cima, na beira do Rio Tejo. O Rio Tejo faz uma curva assim. Olha, foi uma imagem assim muito bonita, o Santarém. Como a gente estava de passada, não demoramos muito, mas foi muito bonito. Gostei muito de visitar o Castelo de Santarém. Castelo de Santarém, uma vista linda da cidade.
Santarém fomos para Óbidos. Óbidos. Óbidos é uma cidade fortificada, toda murada, e lá dentro existem as casinhas do tempo do tempo antigo, né? Da Idade Média, o tempo que se fazia aquilo, e hoje todo esse espaço está ocupado por comércio, venda de bagulhos para turistas. E o que mais tem lá é turista. É assim, é impressionante, muita gente. Vale um comentário aqui que a gente tinha estado em Óbidos junto com meu pai em 2017 e a gente gostou muito, teve um ambiente muito bom lá, comemos um cabrito assado, muito gostoso. A gente voltou naquele mesmo lugar, foi horrível, não foi legal. Mas tá aí a lição, se você gostou muito de um lugar, não volte lá porque a sua imagem vai quebrar. De Óbidos nós fomos para Nazaré. Nazaré. Quando a gente esteve lá em 2017, a gente só foi na área de praia, na parte lá embaixo. Estava absolutamente vazia, não tinha ninguém, bonita praia, mazão. Essa vez nós resolvemos ir na parte de cima, na parte lá do alto. Porque Nazaré, assim, é uma praia com um morro, um penhasco alto, e aí está a beleza. Lá de cima que eles filmam os surfistas andando, surfando as ondas, as maiores ondas do mundo são lá. De novo, estava entupetado de gente. Havia, para chegar de moto até na praça onde se vê as coisas, enfim, o centro É um centro turístico lá, né? Tinha gente, mas muita gente mesmo. A gente fez foto, andou por lá e tal, mas essas áreas de turismo massivo, elas não são muito agradáveis. Então fica aí o alerta. Se você for lá no verão, então deve ficar impossível, né? A menos que você goste, é claro. Que não é o nosso caso. E aí nós fomos para uma cidadezinha chamada Mindy, onde havia um Airbnb um pouquinho mais barato, e era bem pertinho de Fátima. Acordamos cedo no outro dia e fomos visitar Fátima. Foi bom que a gente chegou cedo, as pessoas estavam chegando, a igreja estava vazia, aquele pátio enorme que tem lá, estava tudo vazio, muito bacana, Fátima. Gente, Fátima é um lugar que, se eu for em Portugal, eu não abro mão de visitar. Eu já disse que a espiritualidade ali, ela flui, parece que ela vem entrando assim no corpo, no sangue da gente. É muito bacana. E aí nós passamos por Fátima. Foi passagem também, tudo passagem. Fátima equivale a Nossa Senhora Aparecida aqui em Brasil, mais ou menos. Aquele santuário todo, tudo muito bonito, muita gente, um ambiente de fé e todas essas características. De Fátima nós fomos para Aveiro. Aveiro é bacana, gente. Chegamos muito lá lindo, ao muito meio-dia, lindo. aí paramos numa praça lá para comer o nosso lanchão, que a gente já saía com um baita lanchão preparado. E aí fomos conhecer os canais e Aliás, é muito simpático lá, né? Muito lindo. Agradável, alegre, assim, um ambiente festivo, aquele monte de canais, as ruas em volta, tem praticamente um shopping lá, né? Assim, meio a céu aberto. Tudo muito bonito, muito limpinho, bem agradável. Claro que, sendo um centro turístico, tem sempre alguém querendo te vender um passeio de barco, um lugar no bar, uma coisa assim. É turístico, mas é bacana, é agradável. Foi muito boa essa passagem boa. por lá. De Aveiro, nós fomos até o último local que nós íamos ficar em Portugal. Porto. Inclusive, eu fiquei sabendo, através da minha amiga Adriana, que mora lá, que lá nasceu o nome Portugal. De um lado Porto e do outro lado Gaia. Então Porto, Gaia, inclusive tem gente que chama de Galha e não Gaia, e tem gente que chama Portugália, na Europa eles chamam de Portugália e não de Portugal, que nem nós, e que ali na foz do Rio Douro nasceu Portugal. O Porto e a Galha, Portugália, e aí nasceu o país, daí o nome do país. Nós chegamos no final da tarde, nosso Airbnb era próximo ao Rio Douro e a gente desceu fazer uma caminhada na orla do Rio Douro. O Rio Douro chega no oceano ali e toda essa área final está urbanizada. Tem ciclovias, tem calçadas, tem lugar para pescador, tem as famílias, sorveteria e tal, muito bonito. A gente fez uma caminhada longa, terminamos o dia de frente para o oceano. Se você olhar bem longe do lado de lá, você vai ver o Brasil.
Que legal, mira. Porto também tem umas pontes fantásticas que a gente passou por ela, depois não nos detivemos lá. E jantamos à noite com o Paulo e a Adriana lá no restaurante em Gaia, no lado da Gaia. E foi muito agradável, foi assim a nossa despedida de Portugal. Depois de 13 dias, então neste primeiro período em Portugal, por causa dessa espera do documento da moto, nós acabamos ficando 13 dias. Essa é a história de Portugal inicial, vai ter Portugal da volta.